Fala galerinha, hoje eu vou falar da primeira e única temporada do anime Oni-chan da Kido, que prova que infelizmente a carne só cai no prato do vegano. O anime fala sobre dois irmãos que finalmente se reencontram depois de 6 anos, e ele começa com a Akiko no trem muito animada para rever o irmão. Depois de se perder em vários lugares no caminho por causa do mapa super detalhado que ela tem, ela finalmente consegue chegar no dormitório do irmão Akito. Ele se surpreende que ela já tá lá essa hora e ela diz que sempre fica pronta 2 horas antes. Ela fica muito animada de rever o irmão depois de tanto tempo e mais tarde eles provam os uniformes da escola. Onde a Akiko diz que parece um sonho rever o irmão e ainda ir pra mesma escola que ele, diz estar muito feliz por isso estar acontecendo com eles dois. Ele dá a ideia de tomar um banho, já que eles estão cansados de abrir caixas e fala pra ela ir primeiro, então ela afirma e diz que vai estar esperando ele lá e sem entender nada o protagonista vai embora. No banheiro ela fica super brava e vai discutir direto com o irmão, que sem entender bolhufas do que estava acontecendo pede pra ela vestir alguma roupa. E ela reclama que ele nem tentou espiar ela, dizendo que a pele dela é muito macia. Mais tarde, a Akiko ainda tá com raiva e pede pra eles dormirem na mesma cama, e o Prota nega dizendo que eles estão muito velhos pra fazerem isso. Então ela já acha que eles vão se divertir se é que você me entende em outro lugar, então o Prota sai afirmando que vai dormir sozinho. No dia seguinte, do lado de fora eles admiram a vista, e a Akiko diz que ficaria muito melhor com ela deitada no colo dele. O cara consegue desviar o assunto, falando sobre como o dormitório é velho e precisa ser reformado. Então a Akiko diz que ama ele, e ele responde da mesma forma, fazendo a garota desmaiar, pensando que é um sonho só eles dois estarem lá sozinhos. Mas para a infelicidade dela, os outros moradores aparecem, todas mulheres lindas que fazem parte do conselho estudantil. E na sala desse tal conselho eles discutem sobre comida e o Akito fala uma coisa comum como peixe, todas elogiam ele, já que parecem gostar bastante dele. Já em casa, na hora do jantar, a Akiko pergunta se pode ajudar em alguma coisa, então a garota diz que ela poderia pelo menos colocar a mesa. Mas antes do jantar, as meninas dizem que precisam conversar sobre um assunto muito importante, quem ia ajudar o cara a comer. O Akito diz pra uma garota que não precisava daquilo e ela já reclama dizendo pra ele chamar ela de Ana. Mas quando ele finalmente chamou ela assim, ela já diz que ele pensou em outro nome que era bem parecido com o dela, uma outra palavra que eu não posso falar aqui. Elas continuam discutindo até pedirem a opinião dele, que diz que sua irmã sempre vai ter um lugar especial no coração dele. Mas ele diz que ama ela só como irmã e ela grita que não tem problema com o tanto que eles se amem. No dia seguinte, Akiko tá lendo um livro de romance e o irmão dela aparece por ela estar fazendo umas risadas muito estranhas. Ele vê o livro que ela tava lendo e tentando se explicar, Akiko fala sobre como é a obra e como ela é a maior fã daquele autor, até lendo uma página pra aquilo. Mas ele pede pra ela nunca falar sobre o autor ou sobre aquele livro de novo perto dele. No próximo dia, o Akito se encontra com uma mulher numa lanchonete, se desculpando pelo atraso, e ela diz que ele ficou muito melhor escrevendo. E que sua história reflete o real significado do estilo daquele autor daquele livro que ele pediu pra sua irmã não falar perto dele. No intervalo, a Ana se aproxima de Akito, dizendo que seria um bom dia pra fazer um piquenique, e o cara diz que não, já que tá nublado, mas que poderia ser pelo menos no final de semana. E então ela agradece, dizendo que se ele recusasse, ela usaria as calças dele como roupa de baixo. Do lado de fora, outra garota se aproxima dele, chamada Ginbei, oferecendo os biscoitos que ela fez, e ele come e diz que estão muito gostosos. Ela pergunta se ele tá se dando bem com os colegas, e ele diz que não incomoda ninguém, mas indo embora ele diz que se ela fizer mais biscoitos, ela poderia trazer pra ele. Na hora do almoço, o Akiko não consegue achar o irmão de jeito nenhum e procura em todo lugar, mas o cara tá na sala do conselho atraído pela presidente que tranca a porta e pergunta se ele quer ser o esposo dela. Ela se aproxima bastante dele bem na hora a Akiko chega, reclamando por ela ter pego o Akito pra ela, dizendo que ela não pode fazer isso já que o cara não tem amigo nenhum. Então a presidente responde afirmando que é culpa dela, já que ela fica grudada com ele o tempo todo e não dá abertura pra outras pessoas falarem com ele. Sabendo disso, ela diz então que vai começar a observar o cara de longe pra ele fazer mais amigos. Outro dia, Akiko pede ajuda pro irmão pra trocar uma lâmpada que tá no quarto, e ele pergunta se ela não pode fazer isso sozinha. E ela dá desculpa de ver o físico dele enquanto ele troca o negócio, e sabendo disso, ele fala um grande não pra ela. Enquanto ele capina no quintal, Ana chama o Akito em seu quarto, e quando chega lá, vê que ela acabou dormindo. Ele vê que ela fala enquanto dorme, quando ela finalmente acorda, ela diz pra ele que é incapaz de arrumar alguma coisa. E revela que o motivo pra chamar ele seria pra pedir ajuda pra limpar as coisas, mas ao invés de arrumar tudo, ele diz que vai ensinar pra ela como limpar toda aquela zoneada que tá no quarto dela. Eles conseguem arrumar tudo juntos e só falta uma caixa, o Akito vai na direção pra abrir, mas a Ana está desesperada e cai em cima dela, revelando que ela tem uma coleção de animais de pelúcia. E ela até tenta disfarçar, mas o Akito diz que gosta desse lado dela, deixando ela toda envergonhada. Em outro dia, a Ginbei tá fazendo jantar e o Akito acabou de chegar elogiando o cheiro e dando um pedaço de bolo pra ela, que fala que vai fazer um chá pra tomar com um bolo e dá a ideia de comerem no quarto dela. Lá eles conversam e ele diz que a amizade dele é muito valiosa, visto que ela se mudou pra outra escola pra continuar perto dele. E revela que comprou esse bolo especialmente pra ela, já que ela é muito fã da doceria, pedindo pra ela não falar para as outras pra não ficarem com ciúmes. Então ela pergunta como tá indo o trabalho dele e ele diz que tá indo muito bem, mesmo que ela não saiba o que ele faz ainda. Ana finalmente consegue arrumar o quarto, mas o Akito dá falta dos bichos pelúcia, então a garota decora o quarto todo com eles. Ela então provoca ele com algumas conversas de alto nível, se você me entende, dá uma boneca parecida com ela pro Akito de presente. Ana diz que tá com fome e pega uma banana pra comer, deixando a casca no chão de propósito e caindo em cima do Prota. Ele acha que ela tá doente e tenta ver se ela tá com febre. Envergonhada, ela sai correndo e acaba caindo de verdade, se escondendo por estar envergonhada.
Na sala do conselho estudantil, a presidente diz que a discussão do dia vai ser como eles vão se chamar e dita que irá chamar o Akito de presa por ela ser a predadora. Ele diz que não precisa, então Ana dá a ideia de chamar ele de amorzinho, sendo que ele nega por ser muito íntimo, chegando ao consenso de chamar ele só de Aki. Na rua, o Akito tá conversando no celular com uma mulher sobre como criar um texto pro público feminino e parece que ele é um autor de livros ou coisa do tipo. De repente, Akiko aparece assustando o irmão e a mulher pergunta se ela é namorada dele e ele revela que é a própria irmã, assustando ela, já que dá a entender que ele escreveu aquele livro que a Akiko tava lendo outro dia. Se encontrando com essa mulher chamada Dino e ela começa a tentar chamar a atenção dele, seguindo dicas de uma revista, e o Akito acaba sacando as investidas dela e mostrando na revista que ela tirava as dicas. Ela então revela que ficou preocupada se as ideias das obras dele seriam uma expressão do que ele quer na vida real, e ele diz pra ela não confundir ficção com realidade, que ela estava muito enganada. E em caso, o Akito acaba sendo preso no galpão com a presidente, e ele até tenta fugir, mas ela acaba encurralando ele tendo que correr pra janela. Ele é colocado contra a parede, mas acaba salvando a presidente de se machucar e bem na hora Akiko aparece flagrando os dois. Em seguida a gente vê que a Dino tá lendo um rascunho da obra do Akito, dizendo que tá uma obra-prima e se perguntando se o livro é inspirado na vida dele. Ela acaba passando na casa dele pra elogiar a obra dele, mas a presidente logo nota que ela tá muito preocupada e brinca sobre elas duas ficarem juntas. Ela então pergunta pro grupo se o Akito gosta demais da irmã e todas dizem sim, mesmo com o cara negando tudo. Nesse momento o Akiko chega e a Dino pergunta diretamente pra ela, que nega que ele sinta alguma coisa e sabendo disso ela começa a achar que ela que sente alguma coisa por ele. E ela revela sem vergonha nenhuma, dizendo que vai fazer de tudo pra fazer o irmão mudar de ideia. No outro dia as garotas notam que a Akiko tá muito perto do irmão e decidem separar o quarto deles. Obviamente ela fica transtornada e diz que isso não vai acontecer, e na palavra final o Akito diz que concorda com essa separação, fazendo a mudança no mesmo dia. De noite o Akito abre uma caixa cheia de lembranças da sua irmã e vai falar diretamente com ela. Mas ela finge que tá dormindo e com ela reclamando ele diz que ama ela de verdade, fazendo ela desmaiar na cama. Pela manhã parece que vai chegar um novo gerente no dormitório e todo mundo tá fazendo teoria de quem pode ser. Ao chegar vemos que o Akito já conhecia ela por ter morado com a família dela antes. E quando a presidente pergunta qual a relação deles, a garota revela que eles são noivos. Uma semana depois, Akiko ainda não aceitou que ela fosse gerente do dormitório, mesmo que todas as outras garotas já gostassem muito dela, que se chama Arisa. De noite, o Akito explica pra irmã que a garota ajudou muito ele quando ele tava na casa dela, dizendo que ela é como uma irmã mais nova pra ele. Mesmo assim, Akiko continua dizendo que quer mandar a garota embora e a Arisa pergunta se elas não podem pelo menos ser amigas, tendo esse pedido negado por ela, colocando um tapa-olho pra não cair na fofura dela. Então o grupo todo sai pra um piquenique em que todo mundo elogia a comida da Arisa, menos a Akiko, e pra ela parar de uma vez com isso, a presidente dá a ideia de uma competição entre as duas. Em todos os jogos, a Akiko perde e finalmente ela aceita a Arisa como gerente. Mesmo assim, as duas perguntam pro Akito quem ele ama mais, e o cara diz que ama as duas e que ambas são irmãs queridas pra ele. Todas as garotas saem pra comprar uma roupa de praia e todas elas tentam achar alguma coisa que chame a atenção do Akito. Depois de comprar em casa, todas elas decidem experimentar as roupas e ver qual o Akito mais gostou. A Ginbei quase não quis participar, mas quando a presidente revela o prêmio pra ela, faz a garota querer participar na hora. Numa resumida básica, que a Arisa acaba chorando quando o cara não fala que ficou bonito, a Ana acaba vestindo uma fantasia de gato e a presidente acaba nem colocando um biquíni, obrigando o cara a fugir dali. E a Akiko acaba colocando um biquíni comum, e quando o prota diz isso, ela acaba expulsando o cara do quarto. Ao contar o resultado, o Akito diz que todas venceram porque todas ficaram lindas, e o prêmio era basicamente que a vencedora ia decidir qual ia ser a roupa de praia dele. Como todas elas venceram, todo mundo tenta colocar uma roupa diferente nele, fazendo o cara correr desesperado. Na escola, o Akito percebe alguns movimentos estranhos da Ginbei, seguindo a garota vê que ela toma conta de um gatinho. Ele acaba fazendo um barulho, e pra disfarçar ele finge que é um gato, mas ela percebe na hora e se assusta com ele, ficando envergonhada e correndo pra casa. O Akito acaba ficando resfriado, e sabendo disso, todas as garotas querem cuidar dele de um jeito. Então a presidente dá a ideia de revezar pra cada uma cuidar dele do seu jeito, e quem for a melhor vai ganhar. A primeira é a Arisa, que faz um buquete de comida enorme pra ver se ele melhora. E de noite é a vez da Ginbei, mas o Akito cai no sono e como ele se mexe dormindo, acaba puxando ela pra perto. A gente vê um pouco do passado deles e como eles se conheceram pequenos na escola. E na época a Ginbei era a aluna mais esperta e o Akito era só mais um aluno transferido. O cara sempre insistia pra eles serem amigos, mas ela sempre dispensava ele e ela sempre negou o cara, mas até o dia que ele desafiou ela pra uma briga e eles dois são amigos desde então. Na manhã seguinte, as garotas perguntam quem foi melhor cuidando do cara e ele revela que foi a presidente por ela não ter atrapalhado o cara em nada, só colocou um pano úmido na cabeça dele. A irmã dele fica muito assustada, não por perder, mas porque o prêmio dessa competição era passar um tempo sozinho com ele sem ninguém atrapalhar. Surpreendentemente, ela age muito normalmente, cara. Ela deixa o Akito meio assustado, mas durante esse tempo eles só conversam e bebem chá. E então depois disso ela revela que tentou chamar a atenção do cara de outra forma, mas que da próxima vez seria muito diferente. Em outro dia todo mundo ouve um grito da Arisa e ela afirma que viu alguma coisa nos arbustos. Então todos decidem investigar o que aconteceu, mas ouvindo o barulho todas elas acabam se separando na floresta. Ana e Akiko acabam sozinhas e durante a volta pro dormitório elas se lembram de como se conheceram. A Akiko havia acabado de se transferir pra escola e a Ana ficou muito curiosa sobre ela. Elas viraram amigas e a Akiko explicou que seus pais tiveram seus CPFs cancelados e que seu irmão foi separado dela. Elas continuaram uma amizade e a Ana ficou muito curiosa sobre como o irmão dela poderia ser, já que ela falava dele o tempo todo. E assim que ela conheceu o Akito, ela ficou muito mais feliz, podendo ter sua melhor amiga e seu irmão perto dela.
Todo mundo consegue voltar bem pro dormitório, vemos que esse barulho era causado por alguns filhotes de gato que a Ginbei estava cuidando. E de noite todo mundo finge estar com medo para dormir perto do cara. No dia seguinte, a Akiko entra no quarto do irmão para pedir desculpas, já que antigamente haviam dias que ela deixava de acreditar que o seu irmão ia buscar ela. Então ele também pede desculpa para ela, pois achava que já tinha perdido lugar na vida dela. Então ela pergunta se ela conseguiu se tornar uma boa menina e ele responde dizendo que ela conseguiu cumprir isso muito bem. E finalmente no final do anime o Akito fala sobre cada membro do grupo, dizendo que precisa proteger a sua irmã de qualquer risco, mesmo que esse risco seja ele, revelando que no final eles dois não são irmãos de sangue. Galera, esse final realmente me pegou de surpresa, uma pena que a gente não vai ter uma segunda temporada desse anime. Então se você chegou no final do vídeo, me diz aí nos comentários o que você faria se tivesse um harem assim. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho porque tá lançando muito anime bom nessa temporada e eu quero trazer todos eles pra vocês. Uma boa semana pra vocês e até o próximo anime.